O Acordo de Concertação Social e também as previsões do Banco Mundial estão na agenda deste Conselho Consultivo. Conselheiros desta quinta-feira, Homer Coutinho, Luís Todo Bom e também José Benjamar. Agradeço aos três a vossa presença. Homer, começo por lhe perguntar que leitura faz deste acordo que foi firmado ontem. Eu acho que foi um acordo, para além de positivo, eu acho que é mesmo histórico. E é histórico porque é algo que Portugal precisava há pelo menos 10 anos. E, portanto, no meu entender, chega, é melhor tarde do que nunca. E eu acho que este acordo é extremamente necessário. Faz todo o sentido que se flexibilize o mercado laboral e que se flexibilize um conjunto de regras, porque esta história dos direitos adquiridos só faz sentido quando a economia gera suficiente riqueza para se poder fazer esse tipo de distribuição e esse tipo de distribuir esse tipo de benefícios. Nas circunstâncias que o país vive, e não é de agora, vive isto há muito tempo, não parece-me que é de todo meritório, sobretudo que uma central sindical o tenha assinado, porque eu estou convencido, aliás ontem já havia notícias no jornal, mas quando eu vi que a UGT ia assinar, pressupus imediatamente que para além de um ato de coragem, eu acho que é um ato heroico por parte da UGT, que seguramente teria havido enormes pressões no sentido de que não o fizessem. E ontem já havia notícias nesse sentido, o que vem demonstrar que a política, infelizmente, também se mete muito nestas coisas Agora, há uma coisa que eu gostaria de dizer, e por isso também acho que é histórico, e por isso é que eu digo que há 10 anos, que isto era, e quando digo 10 anos, é para balizar as coisas, do governo de Durão Barroso, que prometeu muita coisa e foi o maior flop também dos últimos 10 anos, porque tudo que prometeu não cumpriu rigorosamente nada e portanto, criou, de facto, muitas expectativas que iria reformar o país, porque já se falava em reformas há 20, mas eles chegaram aqui e pensámos que quando o outro caiu de maduro, que aquele ia, de facto, conseguir ter o elan para fazer as reformas que o país necessitava. Não fez nenhuma, depois até fugiu, e que é uma coisa que acho que não enobrece ninguém. E, portanto, nesse aspecto, acho que há de facto aí um aspecto que eu acho extremamente positivo. Portanto, mas o outro aspecto que eu queria realçar, para além deste que há 10 anos que era devido, é um aspecto que acho que só foi possível chegarmos aqui porque existia um memorando da Troika. Porque estou convencido, se não existisse um memorando da Troika, nunca teríamos conseguido fazer estas mudanças que são, no meu ponto de vista, são históricas e são fundamentais para o país. Luís Todo Bom, parece-lhe que é suficiente o acordo que foi firmado numa altura em que, por exemplo, a nossa economia, que serve mais de comparação, aqui mesmo ao lado, tem globalmente uma legislação laboral mais flexível e vai avançar para medidas ainda mais flexíveis no sentido de tornar mais atrativo Espanha para o investimento estrangeiro? É um passo. Há aqui um equilíbrio entre flexibilidade laboral e situação económico-financeira dos países e rendimento disponível, etc. E, portanto, nós temos que ter algum cuidado nessas análises comparadas. É um bocadinho, eu diria que nós devíamos utilizar também a paridade de poder de compra, digamos assim, para comparar as legislações laborais e até onde é que se pode ir. Aliás, repare, os dois temas deste Conselho de Consultivo estão interligados, ou seja, o Acordo de Concertação Social e as previsões do Banco Mundial, que são negativas e que provavelmente vamos falar um bocadinho a seguir, estão interligadas. Este acordo de concertação social torna-se, como diz o Homero, torna-se mais importante e mais relevante numa fase em que as previsões de evolução da economia mundial são mais negativas. Ou seja, se nós não tivéssemos feito este acordo e se tivéssemos avançado, ou se não pudéssemos avançar, volto a dizer, isto é um processo contínuo, para medidas de maior flexibilização laboral e de maior competitividade laboral, a situação económico-financeira do país seria provavelmente, ou poderia ser provavelmente, muito pior do que eventualmente virá a ser.
E isto é a história do copo meio cheio, o copo meio vazio. Haverá sempre alguém que gostaria de ir mais longe, mas as sociedades têm equilíbrios. E repare, na Grécia, digamos, a agitação social é algo que condiciona profundamente a capacidade do governo de implementar as reformas. Portanto, há sempre quem quisesse ir mais longe e há sempre quem pense que se foi longe demais. E atingimos um ponto de equilíbrio. E eu julgo que foi um acordo equilibrado. Eu gostava de dizer uma opinião em relação ao GT, que é a seguinte. O acordo de concertação social é sempre um ato político e é um acordo político. Tínhamos a noção disso. Obviamente com implicações, com análises técnicas e com implicações no mundo do trabalho e no mundo das empresas, mas é um acordo político. E eu penso que, contrariamente ao que eventualmente se dirá, a UGT, como entidade política que é, virá a beneficiar no futuro com este acordo. E que leitura faz? Porque vai-se provar que esteve bem, que teve razão. E que foi fundamental para fazer sair o país da crise. E os trabalhadores e a comunidade laboral vão reconhecer e vão apreciar isso. E eu julgo que a UGT vai ser capaz, daqui por 3 ou 4 anos, de ter uma presença política em Portugal, digamos, neste mundo laboral, muitíssimo superior à que tem hoje e eventualmente superior à própria CGTP. José Benjamar, que leitura faz do acordo que foi ontem assinado? Bom, eu estou genericamente de acordo com o Humber e com o Luís quando dizem que ele é realmente histórico. Não era o acordo que eu, em termos políticos, gostaria de subscrever, não é? E porquê? Porque realmente, se olharmos para ele de uma forma, eu diria que técnica, porque aqui estou completamente de acordo quando o Luís de Bom refere, e muito bem, que isto é um acordo político. Nós estamos a falar de uma tentativa de conciliação de partes, onde o peso político das partes é completamente distinto. Só que realmente hoje estamos numa situação económica nacional, internacional, que me leva, digamos que, a ponderar aquilo que seria o excelente para os trabalhadores. Acho que é um acordo tecnicamente desequilibrado, claramente desequilibrado. Não vejo nele qualquer espécie de medida que contrabalance, em última instância, as percas que os trabalhadores genericamente vão ter. Mas também tenho consciência de que, se nada fosse feito em relação, portanto, à dicotomia trabalho e gestão, seria muito difícil levar o país a bom porto. Agora, há que também ponderar, e por isso é que eu julgo que o acordo podia ter ido um bocadinho mais longe da outra parte. E levar, digamos que... Porque os problemas que hoje da economia não são só em função da digamos que a situação económica de muitas das empresas e do próprio Estado não tem a ver só com os trabalhadores ou com os benefícios excessivos que os trabalhadores têm. Tem a ver com muitas outras coisas, entre elas, digamos que a incapacidade dos nossos gestores. Porque quando nós falamos de gestores, nós estamos a falar dos gestores da EDP, digamos que das grandes empresas. Esses já, digamos que navegam na gestão internacional, já são, digamos que, gente com outro nível. Estamos a falar, digamos, nas pequenas e médias empresas, onde realmente a capacidade de gestão é quase que nula, em muitas das situações. E este acordo, o que vai acontecer, e assim tenhamos ou não capacidade, neste caso o Governo, de implementar outras medidas que não estão expressas no acordo, é que o desemprego, se as previsões eram 13,5, vão passar para 15, e vamos ver. Eu espero estar enganado. Agora, realmente julgo que seria difícil que chegarmos a bom porto no final deste ano e nos futuros se não tivéssemos conseguido um acordo a este nível. Muito mais, só diria que redobro, digamos que o meu pesar
de não ter sido possível. E aqui eu estou de acordo, só em parte, com o Luís, de que acho que a UGT podia ter ido um bocadinho mais longe. Acho que a CGTP devia lá ter-se mantido sentada, mesmo que não assinasse até ao fim. Mas a UGT podia ter ido um pouco mais longe e ter colhido algumas outras contrapartidas que ficassem expressas para minorar um pouco aquilo que foi, digamos que, não, neste caso, perdido pelos trabalhadores, porque claramente vão ser eles que vão perder. Não é? Mário Coutinho, quando olhamos para aquilo que é a legislação laboral em Portugal, não tem sido um entrave aos despedimentos em Portugal e aumento do desemprego. As alterações agora introduzidas parece que facilitam, sobretudo, uma noção de que será mais fácil contratar, porque em termos de necessidade será mais fácil reduzir, ou permitem, por isso simplesmente, como dizia o José Benjamar, um aumento do desemprego? Não, eu não estou de acordo com o José Benjamar, particularmente na leitura que ele faz do acordo, porque eu acho que o acordo é visto de forma muito isolada. Se virmos aquilo que de facto foi ali acordado, dá a sensação que foi tudo em prejuízo dos trabalhadores. Bom, só que nós não podemos ver aquilo descontextualizado do que é que os trabalhadores têm direito. E, portanto, se fizermos essa leitura mais abrangente, de facto passamos, os trabalhadores tinham direito a tudo e um par de botas. E neste momento perderam, por este acordo, um conjunto de benefícios, digamos assim, e que veio reequilibrar um bocadinho as partes, porque até aqui era totalmente desequilibrado. Portanto, este acordo teve que ser desequilibrado para equilibrar, porque senão não havia equilíbrio nenhum. Portanto, essa a minha nota, o meu comentário, porque eu acho que não havia qualquer equilíbrio, aliás, não era. Quanto à sua pergunta e à questão do desemprego, eu estou convencido que o desemprego continuará a aumentar até que estas medidas e algumas medidas, algumas reformas que o país precisa, não só se materializem enquanto reformas, mas que também tenham tempo para mostrar os seus resultados. E, portanto, enquanto isso não acontecer, é natural que o desemprego continue a aumentar. Agora, eu mantenho aquilo que sempre disse, e não há nenhum trabalhador que seja bom e que o seu empregador esteja satisfeito que o vá despedir porque a legislação, pura e simplesmente, o facilita. Ninguém fará uma coisa dessas. Isso é a prática, é a experiência que eu tenho, que nunca despedi ou pedi para despedir ninguém que fosse considerado um bom trabalhador. Portanto, os bons trabalhadores não podem estar descansados, que não é por este efeito que irão ser despedidos. Agora, é verdade que para as novas contratações, e aí acho que porque nós temos um problema geracional, os trabalhadores mais antigos, os tais dos direitos adquiridos, têm direito a tudo e a mais alguma coisa. Quem está, as novas gerações que estão a entrar no mercado de trabalho, essas já não têm direito a nada. E que é uma fatia crescente do mercado de trabalho. E que é uma fatia crescente. E, portanto, este acordo também vem reequilibrar um bocadinho esse aspecto e vem permitir que se consiga fazer uma renovação generacional de uma forma mais natural, com menores custos e com benefícios para as empresas e para a produtividade das empresas, porque muitos dos novos trabalhadores que querem entrar no mercado de trabalho estão melhor preparados e melhor equipados para o desafio que a economia apresenta e as empresas. E, portanto, eu acho que isso é positivo também nesse aspecto. Luís, tudo bom. Olhamos também para as previsões do Banco Mundial, que foram apresentadas e que dão conta de um arrefecimento das economias que estavam, digamos, a crescer de forma mais sustentada, mas também há a previsão de uma recessão para a zona euro, uma queda de 0,3% em termos globais para a zona euro. São previsões, de facto, menos otimistas, ou de facto pouco otimistas, se me permite o adjetivo, e que vem também lançar um alerta a alguma coisa não está a correr bem na economia mundial. Não é só na Europa que as coisas não estão a correr bem. A economia, a globalização é isso, é a interligação entre as várias economias. Eu acho piada porque eu costumo dizer que estuda-se pouco, genericamente. Então, em Portugal não estuda quase nada. E, portanto, as pessoas dizem coisas sobre as quais não refletem. A globalização é isto, é a interligação entre as economias. Eu estive a ler com atenção o relatório do Banco Mundial, porque era o tema de hoje, e de facto, o relatório aponta vários aspectos. Aponta, digamos, o arrefecimento
na zona euro, que deixa de crescer 1,tal% para decrescer 0,3%. Portanto, no fundo, mantém-se o 0,3 ou 0, está na margem de erro. Portanto, o que quer dizer que a economia europeia não vai crescer, é o que isto quer dizer. Mas diz uma coisa adicional, que é as economias nos famosos BRICS também não vai crescer ao ritmo que estava previsto. E já ontem o Brasil desceu taxas de juros e já ontem a China vai dizer que precisa de lançar medidas de relançamento da economia. De relançamento da economia, exatamente. Ora bem, e esse aspecto é que é o aspecto mais surpreendente, porque estava tudo à espera que os BRICS, que têm, obviamente, condições de competitividade das suas economias completamente diferentes, que seriam os grandes beneficiários desta baixa de competitividade, digamos, da zona euro. E, aparentemente, isso não se vai verificar. A minha interpretação é que toda a economia global está, digamos, a sofrer um acerto em relação às taxas de crescimento anormalmente elevadas dos últimos anos. E, portanto, a economia está a ratificar, digamos, essas taxas de crescimento e está a reencontrar o seu novo ponto de equilíbrio. E é por isso que eu comecei por dizer que este acordo de concertação social está profundamente interligado com este segundo aspecto. Porque numa fase de decréscimo ou de recessão da economia europeia, Portugal tem que ser capaz de criar todos os mecanismos e os instrumentos competitivos que lhe permita passar melhor por estas dificuldades. E, portanto, há aqui 3 ou 4 aspectos de competitividade. A competitividade laboral, em relação ao qual ontem se deu um passo significativo. Temos que começar a pensar rapidamente na competitividade fiscal. Não é possível o país manter este nível de fiscalidade para as empresas. E depois a competitividade territorial, que também é algo sobre o qual nós não temos refletido adequadamente. José Benjamar, que leitura faz destas previsões? Vamos ver, a leitura é claramente, digamos que, também pegando na globalização, uma leitura de que eu diria que o sistema económico mundial está a precisar de um ajuste muito grande. E temos que repensar, ou melhor, ele tem que começar a repensar. Eu sei que isto é muito difícil, eu diria quase que impossível, dadas as forças de que estamos a falar, desde o Brasil ao Canadá, passando pela Austrália e acabando na China. E já não falando da Europa, como é evidente. Portanto, estamos a falar de interesses completamente distintos em cada um destes espaços económicos. A questão é que, e isto é inevitável, a redistribuição da própria riqueza está, de uma maneira ou de outra, a seguir o caminho que tem vindo a seguir até agora. Esta redistribuição, se segue este caminho, inevitavelmente o crescimento vai diminuir. E digamos que os reajustamentos podem ser feitos a médio e longo prazo de uma forma que eu diria que assintosa em relação às relações sociais e em relação à sobrevivência de algumas economias. Porque não é possível, e olhemos para a China, a concentração de capital está a ser feita de tal forma que, digamos que desresponsabiliza, entre aspas, a capacidade industrial da própria China. Isto é uma questão de tempo, e estamos a falar daquilo que virá a ser daqui a 10 anos ou 15 a maior economia mundial, se ela continua, digamos que, no caminho que está a seguir. E não se preocupa, e nós não falamos nisso porque aquilo do sistema político e económico é uma coisa estranha e vamos ver como é que aquilo se vai ajustar. Mas isto é verdade a todos os níveis, então é tão verdade quando nós hoje, digamos que as relações entre o sistema financeiro mundial e o sistema económico mundial, há claramente e cada vez mais nós temos praticamente a chegar ao fim do nosso tempo. Há cada vez mais uma distância entre os dois e entre o que é que os interesses de cada um deles. E vamos ter aqui um problema. E isto não admira. Não admira. Esperemos que reajuste. Nós temos a África, que pode ser que consiga ajustar, para que este está muito mais instável, que chama a atenção para um conjunto de coisas. Vamos ver. Homero Coutinho, uma maldade da minha parte que é comentar estas previsões em 1 minuto.
Olha, as previsões, no meu ponto de vista, não têm grande novidade. Como diz o Luís, o efeito da globalização é esse mesmo. E se nós temos uma das pernas da economia mundial que não cresce, naturalmente isso repercute-se nas outras. E, portanto, há um decréscimo, um menor crescimento em termos globais. De qualquer modo, o crescimento ainda existe e temos uma economia mundial a 2 velocidades e que se mantém, porque temos os países emergentes, os ditos emergentes, ainda com grandes níveis de crescimento. A China, apesar de baixar, apresenta um número nunca visto em Portugal em 50 anos, 8,4%. Exatamente. E, portanto, não é nada que... Mas agora, isto põe ainda maior pressão sobre a Europa, porque a Europa tem que reformular as suas estruturas. Eu há dias ouvi, não sei se posso aqui comentar, uma análise de uma enorme eloquência feita pelo Dr. Medina Carreira, em que dizia que, de facto, a estrutura europeia foi construída nos anos 50 e 60, quando a economia crescia a 5%. Hoje não cresce e, portanto, temos que ajustar essa estrutura e estes tais direitos adquiridos e temos que ajustar isso à nova realidade. Como diria alguém, como diz o Benjamin, não, mas criou-se um Estado social que é impossível de manter. Tenho mesmo de terminar os trabalhos deste Conselho Consultivo. Almero Coutinho, José Benjamin, Luís, tudo bom? É sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário e voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Conselho Consultivo regressa amanhã.